Olá, pessoal. Eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa, e nós vamos estudar hoje as figuras de linguagem. Para que a gente possa, na verdade, entender o objeto do nosso estudo dessa aula, nós precisamos entender o que é a conotação e o que é a denotação, que são, na verdade, os sentidos da linguagem, certo? Nós temos o sentido conotativo e o sentido denotativo. O que é a denotação? Denotação, na verdade, é o sentido real. E a conotação é o sentido figurado. Então, para que a gente possa nunca mais esquecer, nós vamos lembrar que denotação começa com D de dicionário. Então, denotação é o sentido literal, ou seja, o que realmente a palavra significa, o sentido do dicionário. E nós temos o sentido, então, conotativo, que é o sentido figurado. Então, a conotação é uma ação que consiste no emprego de uma palavra a partir de um sentido figurado, não literal, e dependente do contexto. Aquilo que uma palavra pode sugerir além do seu sentido real, através de associações com outras palavras, outros contextos, outros seres e etc. Então, gente, eu trouxe para vocês aqui, ó, um cartezinho para vocês entenderem na prática, na verdade, para vocês entenderem o que é a denotação e o que é a conotação. Então, vejam aqui, coração, né? No sentido denotativo, ele significa literalmente o órgão, e nós temos aqui a subjetividade da conotação. E para que a gente possa estudar figuras de linguagem, é necessário que a gente entenda qual o sentido conotativo das palavras, já que é o sentido figurado. Então, nós vamos ver hoje algumas figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas vão dividir-se em figuras de sintaxe, figuras do pensamento e figuras de palavras. Nessa aula, nós vamos estar vendo algumas figuras de palavras, tá certo? Então, nós temos aqui a metáfora, que representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subtendido na frase. Vamos ver um exemplo? Nós temos aqui: a vida é uma nuvem que voa. Então, nós temos também uma tirinha, né, trazendo aqui a característica no texto desse sentido metafórico, né, dessa figura de linguagem. Aí no primeiro quadrinho diz assim: fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau! Agora traduz? Aí você está querendo demais. Então, eu trouxe aqui uma tirinha que você vê aqui no segundo quadrinho, né? Quando a personagem aqui fala a respeito do amor, trazendo um sentido figurado, subjetivo, conotativo, então, um sentido metafórico, tá certo? Como eu falei, né, as figuras de linguagem, elas vão se dividir em figuras de palavras, figuras de pensamento e figuras de sintaxe. Nessa nossa aula, nós vamos, então, estar falando um pouco sobre as figuras de palavras. Temos também aqui a comparação, né? Que é chamada também de comparação explícita, ao contrário da metáfora. Nesse caso, são utilizados, então, conectivos de comparação. A gente tem alguns exemplos aqui desses conectivos, como, assim e tal qual. Exemplo, seus olhos são como jabuticabas. Então, gente, perceba que a gente tem um conectivo aqui, ó, comparativo, por isso, aqui nós temos a comparação literalmente. Se eu dissesse assim, seus olhos são jabuticabas, então eu teria aqui uma figura de linguagem que a gente falou anteriormente, que é a metáfora. Então, gente,
Continuando o nosso assunto sobre as figuras de palavras, nós temos aqui a metonímia, tá? Então, o que é a metonímia? Vamos conceituar. É a transposição dos significados, considerando a parte pelo todo ou o autor pela obra. Vamos ver um exemplo? Costumava ler Shakespeare. Ou então, costumava ler Machado de Assis, costumava ler José de Alencar, por exemplo. Então, a gente troca aí a obra pelo autor. Ao invés de dizer costumava ler as obras de Shakespeare, a gente troca a obra pelo autor, então fica costumava ler Shakespeare, tá certo? Aqui nós temos uma metonímia. Temos também a catacrese. O que é a catacrese, né? Coloquialmente falando, né, falando de uma forma mais geral, alguns autores trazem a catacrese como uma metáfora desgastada. Ou seja, é utilizada uma palavra que, por não ter uma palavra específica. Então, por exemplo, quando eu digo embarcou há pouco no avião, embarcar é colocar-se a bordo de um barco, certo? Mas como não há um termo específico para o avião, utiliza-se essa palavra para o embarque no avião. Eu trouxe um exemplo aqui, ó, também nessa charge, quando a gente vê aqui, o senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida, né? Então, aqui é a questão da bala perdida, utilizando uma palavra para conceituar, né, o contexto do discurso, por não ter uma palavra específica. Então, a gente chama essa figura de palavras de catacrese. Temos também a sinestesia, como o nome já sugere, né? Então, o que é a sinestesia? Acontece, então, pela associação da sensação dos órgãos dos sentidos, que são diferentes. Então, nós temos o tato, o olfato, a audição, o paladar e a visão, tá certo? Então, a gente tem um exemplo aqui. Com aquele olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. Então, a frieza aqui, gente, está associada ao tato e não à visão. Então, há uma mistura de sensações dos órgãos do sentido. Por isso, então, a gente tem aqui a sinestesia. Então, gente, outra figura de linguagem dentro do conceito de figura de palavras, que é o que a gente está, na verdade, estudando nessa aula, é a perífrase. Então, assim, é a substituição de uma ou mais palavras por outra que a identifique. Vamos ver um exemplo. O rugido do rei da selva é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. Então, o rugido do leão é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. A gente substitui aqui a palavra leão pelo rei das selvas, que é uma palavra que identifica o leão, tá certo? Então, aqui a gente tem, na verdade, a perífrase, tá? Então, eu trouxe aqui também uma charge para identificar essa figura de linguagem que diz assim: e pode deixar esse guarda-chuva, porque ali embaixo é que é a terra da garoa. Então, o que é a terra da garoa, gente? Terra da Garoa é São Paulo, conhecido como Terra da Garoa, tá? Então, troca-se aqui a palavra por outra que a identifique, tá certo? Nós vamos finalizando a nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na verdade, o estudo das figuras de linguagem é muito interessante, né? Para, na verdade, utilizar esse recurso como um recurso da língua portuguesa, na verdade, para poder ampliar o sentido das palavras ou ampliar o sentido do texto. Nós vamos estar, sim, continuando com o estudo das figuras de linguagem. Hoje nós vimos figuras de palavras, nas próximas aulas a gente vai ver figuras de pensamento e figuras de sintaxe, complementando, assim, o nosso estudo das figuras de linguagem. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula de língua portuguesa.